Seja bem-vindo ao meu canal Poder da Gratidão em Cristo. Eu quero que você que está acessando esse canal seja muito edificado através dessa palavra, através da qual o Senhor tem grandes bênçãos sobre a tua vida. Eu quero que você esteja nos ajudando a semear a palavra de gratidão. Esse canal tem o intuito de falar da gratidão e edificar pessoas, sejam elas tristes, abatidas, angustiadas, precisando de um conselho ou uma direção de Deus. Eu quero te pedir para a gente divulgar esse canal. Eu sei que eu tenho alguns vídeos que a gente aqui não está interessado em lá, mas como é uma plataforma, ela exige que a gente peça um like, se inscreva. Se inscrever é importante porque ela vai divulgar essa palavra e vai edificar pessoas. E você vai estar edificando, porque você é uma pessoa importante para Deus, né? Esse vídeo não é para glorificar homens, mas para que Deus seja edificado na sua vida. E nós vamos aprender sobre isso. Então deixa seu comentário, deixa o seu like, toca o sininho para receber as notificações e principalmente se inscrever nesse canal. Eu quero hoje apresentar para vocês uma palavra que é algo que as pessoas estão buscando. Hoje as pessoas elas estão tão desesperadas. Nós vemos as guerras, nós vemos as situações que estão acontecendo, a violência no nosso país, nós vemos essa polarização de brigas, de políticas. E o que isso tem a trazer às nossas vidas? Nós temos que ser pessoas boas, pessoas que têm um coração voltado àquilo que é bom. Muitas vezes a gente traz luta para a nossa vida. Tudo é o mal, tudo é a dificuldade, tudo é o diabo, tudo é isso, tudo é aquilo. E nós costumamos colocar desculpas em certas situações. Mas não é para você se sentir culpado por isso, mas você se sentir feliz, para que você se sinta contente, para que você possa aprender mais de Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Jabes, de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós vamos falar sobre o presente da oração. Por que presente? Porque Deus, quando você começa a falar com Ele, porque a oração, ela é uma troca entre Deus e você. E lá em 1 Crônicas 4, no versículos 9 e 10, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou Deus Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Bom, você vai me perguntar, mas o que tem a ver isso com presente de oração de um homem que recebeu o nome que a mãe dele deu de Porquanto com dores dei à luz? Bom, todos nós sabemos que a mulher em parto, ela vai dar à luz naquela época, e ainda hoje, ainda a mulher tem dor, hoje tem a cesariana, Mas o que tem a ver isso conosco? Apesar de nós conhecermos pouco acerca da vida deste homem, há algumas verdades espirituais nesses dois versículos a qual lemos. Essa oração, ela nos lembra que Deus ouve orações e gosta de presentear os seus filhos. Você já se colocou como filho de Deus? Todo pai que ama verdadeiramente o seu filho gosta de dar presentes. Todo pai gosta de ouvir seus filhos indo bem na vida. Todo pai, ele estende a mão para o seu filho quando ele pede socorro. E essa oração nos lembra disso, que nós somos filhos. Jabes estava ali numa aflição, numa tristeza, numa angústia, numa ansiedade. E muitas vezes nós estamos em angústias e ansiedades. Estamos dentro de nós se corroendo. E nós falamos, e agora? Muitas vezes buscamos em gurus, buscamos em homens, aquilo que não pode responder às nossas orações interiores.
Homens são falhos, igrejas são falhas, mas Deus jamais é falho. E Jabes era um descendente de Judá, né? Um filho de Israel. Ele aparece dentro da genealogia do patriarca, né? E os que descenderam do rei Davi e o Senhor Jesus. Mas o que é oração? A oração é uma troca, é um diálogo entre você e uma pessoa. No caso, a pessoa do Eterno, do Criador, daquele que criou os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas. Quando Jabes se comunicou a Deus, quando ele abriu o coração dele para Deus, ele estava o quê? Usando a oração. Ele estava colocando, né, que ele entendia que se o considerarmos Deus como nosso Senhor, como nosso Pai Celestial, quando nós abrimos os nossos corações para o Eterno, para comunicar as aflições, para pedir conselhos e agradecer também por todas as boas dádivas que Deus tem nos dado, é nesse momento que quando nós tratamos o Senhor, e eu até fiz uma anotação aqui, e pus assim: se temos a Ele como Senhor e Mestre, poderemos, com a sua direção, que Ele nos perdoe e nos dê a sua graça. Que Ele nos perdoe. Por quê? Porque muitas vezes nós não caminhamos na vida porque deixamos a falta de perdão. Como se diz no hebraico, há uma techuvá. Techuvá é um retorno a Deus. Nós precisamos retornar a Deus. Nós precisamos realmente pesar os nossos pecados. Nós precisamos verdadeiramente buscar de Deus um alívio, uma transformação, uma cura, uma transformação poderosa. Quando nós temos cura diante de Deus, e aqui Jabes, que era uma pessoa, quando nós lemos lá no primeiro versículo, ele foi feito em aflições, o nome dele já era uma aflição, ou seja, aquele nome vinha sobre ele como algo de derrota, de fracasso, e muitas vezes no nosso dia, nós estamos com fracasso, estamos vivendo uma vida difícil, nós ouvimos as coisas na internet, um discutindo, porque um pastor falando do outro, uma igreja falando da outra, um rabino falando do outro, e tantas outras coisas que existem, mas se esquecemos que Deus, Ele quer que nós sejamos um instrumento dele, de perdão, de graça e, principalmente, termos a gratidão no nosso coração, de saber que Deus está conosco, que Ele não nos esqueceu, mesmo passando por aflições, mesmo passando por dificuldades. E Ele nos faz lembrar que o bondoso Deus, Ele está próximo de nós. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, está conosco. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e nos purificar. O que é purificar? É tirar o que nos impede. Às vezes olhamos situações, então, puxa, a pessoa ficou rico, o outro ficou melhor e eu estou nessa condição. Opa, espera aí. Comece a agradecer. A falar: Senhor, muito obrigado por essa situação, ainda que eu não veja soluções. E qual foi a atitude de Jabes? E qual será a sua atitude? Eu não sei o que você se passa na sua casa, na sua mente, no seu coração, na sua alma, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece o teu coração, Ele sabe quem você é, e se você se render a Ele, Ele vai começar a transformar você. Muitas vezes a gente quer bênçãos e bênçãos, sim, mas Deus quer te curar por dentro. Deus, Ele quer que você comece a ter um perdão íntimo e a não mais pecar. Não é sentir um peso, né?
Nós sentimos peso porque a gente tem crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Ah, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu jamais vou conseguir isso, eu tenho idade, eu tenho aquilo. As pessoas, elas só querem o seu mal. Porque o coração humano é mau. Mas Jabes se colocou, se posicionou e foi orar ao Deus Israel. E ele, em primeira coisa, pediu a bênção de Deus. E o que é bênção de Deus? É reconhecer que Deus é a fonte de todas as coisas, que tudo procede dele e que nada lhe é escondido, e que ele pode tudo. Ainda que você está passando por uma situação difícil, é porque Deus quer retirar do seu coração toda a sujeira, toda a dificuldade. E às vezes aquela situação difícil é para você se render, tirar a arrogância, a prepotência, a indolência, retirar do seu coração a raiva, o ódio. E isso já é a bênção de Deus. Amar o seu próximo como a si mesmo. Agradecer por tudo, ainda que você não tenha. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Porém, o Senhor te abençoa, o Senhor te honra, o Senhor muda a tua história. Isso foi a primeira coisa que ele falou, a bênção de Deus. Aliás, a primeira. E a segunda coisa que ele pediu é a ampliação de fronteiras. Nós vemos aqui no verso 4, né? No verso 10. Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. Puxa, mas ele está pedindo casa, está pedindo terreno. Não. Ele estava pedindo ao Senhor que ele reconhecia que tudo que ele estava vivendo precisava da provisão divina. Precisava, porque toda a provisão, todas as coisas no céu e na terra procede de Deus, do Eterno. É o Eterno que vai te dar vitória. É o Eterno que vai transformar o seu coração. É o Eterno. E ampliar as fronteiras é ampliar a sua vida. É começar a caminhar para um tempo novo, para um tempo de vitórias. E na terceiro cuidado, ele precisou pedir a presença da mão de Deus. Jabe desejava a presença de Deus ativa com ele. Era Deus estar com ele na dificuldade, na luta, mas também na alegria, na felicidade, em todos os momentos. Não podemos ter apenas Deus no momento de alegria ou de festas, mas ter a Deus também em todos os momentos. Né? E ele acreditava nisso. Ele acreditava no Deus vivo, ele acreditava no Deus poderoso. E em quarto lugar, Jabes pede a Deus proteção contra o mal. E a palavra de Deus diz assim: ampliares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido, Deus concedeu. Ele queria ser protegido da angústia. Ele queria ser protegido da tristeza, do abatimento, da revolta, do nervosismo. Ele queria ser protegido das más línguas. Ele queria ser protegido da depressão. Ele queria ser protegido por tudo aquilo que afligia a sua alma. E o que aflige a sua alma? Será que você tem falado, Deus, tudo está afligindo a minha alma, o meu espírito? Há uma angústia no meu coração. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. A inveja, as facções, a briga. Somos seres humanos falhos. Mas quando começamos a orar a Deus, falar, Senhor, me limpa, me cura, mas sem sentimento de culpa, sabendo que você é filho de Deus. Jesus disse que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nós somos deusinhos. E Jesus disse que tudo quanto pedides em meu nome, isso farei. E Deus então fará em você, quando